Sejam bem-vindos a mais um vídeo da série Água da Vida, onde nós estamos abordando a importância de se tomar a água física, que nutre o nosso organismo, que hidrata, que ajuda nas funções metabólicas do nosso corpo, e a importância de receber da fonte de águas vivas, que é a palavra do Senhor. E hoje o nosso texto se encontra em Josué, no capítulo 7, a partir do versículo 2, que diz assim: Sucedeu que Josué enviou homens de Jericó a Ai, que fica perto de Bet-Aven, a leste de Betel, e ordenou-lhes: subam e espionem a região. Os homens subiram e espionaram Ai. Quando voltaram a Josué, disseram: Não é preciso que todos avancem contra Ai. Envie uns 2 ou 3 mil homens para atacá-la. Não canse todo o exército, pois eles são poucos. Por isso, cerca de 3 mil homens atacaram a cidade, mas os homens de Ai os puseram em fuga, chegando a matar 36 deles. Eles perseguiram os israelitas desde a porta da cidade até Sebarim e os feriram na descida. Diante disso, o povo desanimou-se completamente. Então Josué, com as autoridades de Israel, rasgou as vestes, prostrou-se com o rosto em terra, diante da arca do Senhor, cobrindo de terra a cabeça, e ali permaneceu até a tarde. Disse então Josué: Ah, soberano Senhor, por que fizeste este povo atravessar o Jordão? Foi para nos entregar nas mãos dos amorreus e nos destruir? Antes nos contentássemos em continuar do outro lado do Jordão. Que poderei dizer, Senhor, agora que Israel foi derrotado por seus inimigos? Os cananeus e os demais habitantes dessa terra saberão disso, nos cercarão e eliminarão nosso nome da terra. Que farás então pelo teu grande nome? O Senhor disse a Josué: Levanta-te, porque você está aí prostrado. Israel pecou, violou a aliança que eu lhe ordenei, apossou-se de coisas consagradas, roubou-as, escondeu-as e as colocou junto dos seus bens. Por isso, os israelitas não conseguem resistir aos inimigos. Fogem deles porque se tornarão merecedores da sua destruição. Não estarei mais com vocês, se não destruírem do meio de vocês o que foi consagrado à destruição. Aqui é um acontecimento que veio logo após uma grande vitória do povo de Israel contra Jericó. Israel tinha acabado de vencer essa guerra, destruiu as muralhas de Jericó, né, tomou ali as terras, destruiu tudo, só porque Deus tinha falado que não era para pegar nada daquele lugar, era para destruir tudo. E aí ocorreu um pecado. A família de Acã, né, no caso Acã especificamente, ele pegou capa, ele pegou barra de ouro, né, pegou prata e ele escondeu no meio dos seus pertences. Quando ele fez isso, Deus ficou irado com todo o povo de Israel. Por conta da culpa de um, Deus se irou com todos. E a presença do Senhor se afastou do meio do povo de Israel. E por isso eles foram derrotados pelos seus inimigos. No caso aqui, um exército bem pequeno, muito pequeno, ao ponto deles acharem que com 2 mil, 3 mil homens, sem a necessidade de todo o exército, eles venceriam essa guerra fácil, fácil. Mas aconteceu o contrário. Eles foram derrotados pelos seus inimigos, porque o Senhor não estava mais com eles. E o Senhor falou que enquanto não fosse destruído o que era para ser destruído, eles continuariam ser derrotados por seus inimigos. E o que eu acho interessante aqui é que eles não ficaram sabendo que o Senhor se afastou dele. Porque o Senhor, ele não nos avisa que está se afastando de nós. O pecado, ele nos faz separação entre nós e Deus. Quando nós pecamos, automaticamente a presença do Senhor se afasta de nós. E ele não avisa que isso está acontecendo. Nós só percebemos que o Senhor se afastou no meio de uma guerra onde nós estamos perdendo a guerra. E aí nós vamos atentar, uai, o que está acontecendo? Né? E nós esperamos para perceber que o Senhor não está mais conosco.
Outra situação semelhante a essa se encontra em Juízes, no capítulo 16, onde Sansão, né, ele lá no versículo 20, ele também achava que o Senhor estava com ele, mas o Senhor não estava mais com ele. E amanhã nós vamos entender o porquê. Nós vamos falar sobre isso amanhã. Mas eu quero ler esse versículo para vocês, que está no capítulo 16, versículo 20, que diz assim: Então ela chamou Sansão, os filisteus o estão atacando. Ele acordou do sono e pensou: Sairei como antes e me livrarei, mas não sabia que o Senhor o tinha deixado. Então, assim, Sansão, aqui, ele não sabia que o Senhor tinha deixado, e por conta disso, os filisteus o prenderam, furaram os seus olhos e levaram ele para Gaza, onde eles colocaram algemas de bronze e puseram eles para girar um moinho. Amanhã nós vamos entender o contexto dessa história, que vai ser o tema de amanhã. Mas o que eu quero que vocês atentem para hoje é esse detalhe. Sansão também não sabia que o Senhor tinha se afastado dele. Por quê? Porque houve um pecado. Então, o pecado nos separa da presença de Deus. E por conta disso, nós somos destruídos e massacrados pelo nosso inimigo. Porque nós só conseguimos vencer nossos inimigos por causa da presença do Senhor conosco. Porque a força dele nos faz forte para vencer toda e qualquer situação. E para finalizar, eu quero deixar com vocês Efésios 4, a partir do versículo 22, que diz assim: Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar, a revestir-se do novo homem, criado para ser a semelhança de Deus em justiça e em santidade provenientes da verdade. Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Quando vocês ficarem irados, não pequem, apaziguem a ira antes que o sol se ponha, e não deem lugar ao diabo. O que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo algo de útil com suas mãos, para que tenha o que repartir com quem estiver em necessidade. E nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas o que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que os ouvem. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Livre-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como de toda maldade. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus o perdoou em Cristo. Portanto, sejam imitadores de Deus, como filhos amados, e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós, como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Então, amados, vamos arrancar essa capa velha que já é contaminada do pecado e vamos nos revestir de santidade, porque o Senhor é santo e Ele deseja que nós sejamos santos também e buscamos nele conseguir essa santificação. Na força do Senhor, nós vencemos. Amém? Que o pecado não te separe mais da presença do Senhor, que você possa olhar para dentro de você e pedir: Senhor, examina o meu coração, para que eu ande em santidade e para que a tua presença nunca se afaste de mim. Amém? Essa é a palavra do Senhor para as nossas vidas hoje. Fiquem com Deus e até amanhã.